Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Wikigel para mais uma aula de Sociologia e o tema da nossa aula de hoje é os desafios do jovem na sociedade de hoje. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixe seu like, faça seu comentário também no final da aula para a gente poder entender um pouquinho a sua visão de jovem na sociedade de hoje. Venha conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Bom, pessoal, para a sociologia, ser jovem é um período de transição entre ser criança e ser adulto. Então, dentro da sociologia, não existe uma idade fixa para determinarmos o que é ser jovem, porque ele vai variar culturalmente entre uma sociedade e outra e entre uma geração e outra. Só para a gente ter um bom exemplo disso, pergunte a seus avós qual foi a idade que eles casaram. Possivelmente, eles vão falar 14, 15, 16 anos, tá? E você vai pensar, mas poxa vida, isso não é nem ser jovem ainda, mas naquela época já era considerado um indivíduo adulto. A juventude hoje, segundo o IBGE, ela pode ir até os 29 anos, de 15 a 29 anos. E a fase da adolescência de 12 a 18 anos. Então, a juventude, ela seria dividida aí em algumas fases. Por exemplo, um jovem adolescente estaria entre 15 e 18 anos. Depois, nós teríamos um jovem que estaria entre os 19 e 24 anos. E depois, um jovem adulto, acima dos 24 anos. Então, é um conceito muito relativo que não dá para a gente definir com exatidão, porque vai depender muito de fatores sociais, culturais e também do período em que foi feita essa classificação. Bom, mas alguns elementos sobre juventude vale a pena discutirmos porque, é claro, vai fazer parte da realidade que vivemos hoje. Então, vamos entender um pouquinho o que é ser jovem hoje. Ser jovem é estar num período de transição. Nesse período de transição vai ocorrer alguns conflitos, alguns problemas, porque o indivíduo ainda não se definiu socialmente. Ele busca uma identidade social. Lembra das aulas anteriores que nós falamos sobre identidade social, onde o indivíduo busca se definir dentro da sociedade a partir dos seus relacionamentos fora da família, a escola, o trabalho, a igreja, os colegas que vão criar esse perfil. E é claro que nesse período de transição, você jovem já pode aí, né, confirmar o que eu estou falando, vai ter algumas fases de transição que você vai mudar de acordo com as relações sociais que você mantém. Então, é muito comum nesse período o jovem aparecer com tatuagens, cabelos coloridos, roupas extravagantes, mas depois de um certo tempo, esse jovem tem aí um outro comportamento, um cabelo diferente, uma roupa diferente, porque ele vai, ao longo desse período chamado de juventude, ele vai definindo a sua identidade social, até chegar numa fase adulta, onde ele terá aí uma identidade própria, ou seja, uma identidade criada dentro de grupos sociais, mas que vai representar o que ele realmente é, ou seja, o que ele se identificou como indivíduo dentro da sociedade. Mas nós vamos ter aí alguns probleminhas, alguns conflitos que vale a pena a gente discutir. Por exemplo, por ser um período de conflitos, principalmente entre a família, que vai ter aí menos para o jovem importância na sua identidade, porque ele vai buscar fora da família a sua identidade social, vai ser um período de conflito familiar. Então, muitos jovens aí
se rebelam com os pais em relação a normas, em relação a comportamento, porque ele vê em outros grupos sociais a sua identidade, que não é a identidade aí definida pela família. Claro que isso tem exceções, não é uma regra, mas a gente observa muito isso nos dias atuais. Outro fator importante em relação à juventude seria a sua característica de sempre ser uma voz contra aquilo que ele vê na sociedade. Por exemplo, ele é contra o sistema, ele quer mudar o sistema, ele não concorda com o sistema. Nós chamamos aí de juventude rebelde. É um termo muito utilizado, né, no final do século passado para poder denominar aí aquele jovem rebelde, aonde que ele buscava se rebelar contra todas as normas, principalmente do sistema. Porém, hoje é uma percepção desse jovem rebelde como um jovem que quer mudar a sua sociedade, ou seja, que quer definir um novo comportamento social, que quer impor uma nova forma de organização social. A questão é como fazer isso e de que forma fazer isso. E a pergunta é, o jovem tem essa força de mudança social de forma tão eficaz? Então, é isso que nós vamos ver agora neste momento. Bom, um exemplo bem interessante em relação a essa relação do jovem com as normas sociais, nós podemos utilizar como o sistema educacional. Muitos jovens hoje se rebelam contra o sistema educativo. Segundo o IBGE, 4 a cada 10 jovens não concluíram o ensino médio. E desses 4 jovens, 2 não chegaram a concluir o ensino fundamental. E a ideia é, por que o jovem não concluiu? Muitos não acham interessante o sistema educacional, não é atrativo, acham que não está ajudando na construção da sua identidade. A questão é que isso vai refletir futuramente nos jovens. Segundo o IBGE, hoje 23% dos jovens estão desempregados. É uma taxa muito alta. Isso por quê? Porque falta a base da educação. Mas a pergunta é, por que a educação não é atrativa aos jovens? Bom, vamos aí citar alguns exemplos no nosso dia a dia, né? A escola é formada por normas e por regras. Regras como toda instituição social. Regras para entrar, regras para se comportar, o uso de roupas adequadas quando não há exigência do uniforme. Então, essas regras muitas vezes são muito questionadas pelos jovens. A questão é que a escola, como instituição social, ela tem a função de preparar o indivíduo para viver na sociedade. E essa sociedade tem regras, essa sociedade tem normas e ela exige um determinado comportamento desse jovem. A questão é que se o jovem não se adapta a essas normas e regras dentro da escola, dificilmente ele também vai aceitar essas normas e regras dentro da sociedade. Mas o jovem pode mudar essa realidade? Claro que pode, e ele mesmo já provou ser capaz disso com a organização estudantil. Então, nós vimos aí em muitas escolas a organização dos grêmios estudantis. O que é um grêmio estudantil? É uma organização entre estudantes que vai tentar criar um equilíbrio entre o que ele deseja, o que ele almeja e aquilo que é possível mudar dentro da escola e dentro da sociedade. É uma organização legal de ouvir o jovem e de compreender o que ele pensa da instituição escola e também o que ele pensa da organização da sociedade qual ele vive. Então, é uma forma aí de criar uma alternativa de mudança. Os jovens que participam hoje da política, claro que muitos jovens vão torcer o nariz quando se fala em política,
porque tem uma visão distorcida do que é a participação dos jovens. Mas nós já vimos também na história, principalmente, né, no Brasil, na época aí dos cara-pintadas, que teve um papel importante na política quando a ação da juventude acabou criando, né, todas a base do impeachment do ex-presidente Collor. Então, é claro, aí o jovem teve um papel importante. Assim como em outros movimentos sociais, como o movimento do passe livre no transporte público nas áreas dos grandes centros urbanos, foi uma conquista também do jovem. Então nós poderíamos dizer, o jovem pode e é ouvido desde que ele haja com a maturidade para conseguir o que ele quer de uma forma correta, de uma forma legal e não apenas como uma rebeldia típica às vezes de muito jovem que não aceita as regras e normas e acaba apenas confrontando essas normas, mas não criando alternativas para que ela possa mudar ou para que ela possa ser um pouco mais adaptável a seu estilo de vida. Pessoal, concluímos então mais uma aula sobre o tema Juventude e Sociedade. Eu espero que você tenha gostado do assunto e te convido a ir lá nos comentários do vídeo e escrever lá qual o maior desafio para você jovem hoje na sociedade que você vive. E lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá o seu like, compartilhe o vídeo se você gostou e eu espero você na nossa próxima aula. Até a próxima!